Olhem bem pra mim, todos vocês, criaturas simples. Ajoelhem-se se quiserem, mas saibam que não há mais altar ao qual se deva reverência, pois aquilo que vos julga está morrendo e eu sou o que vem depois. Enquanto Arcânia se perde em dúvidas e enigmas, eu levanto uma nova fundação. Uma força que não precisa ser sentida, apenas obedecida. Ela não será caprichosa, nem sussurrará em línguas obscuras. Ela será a essência de tudo. Essa é a verdade que nenhum de vocês ousa encarar. Estão tão preocupados em agradar uma entidade que já não age, que esqueceram o que é fazer. Arcânia paralisa, eu movimento. Arcânia julga, eu executo. Enquanto vocês imploram por significado, eu atribuo significado. E vocês não precisam me aceitar, apenas terão de sobreviver ao que eu criei. A essência de tudo não precisa da permissão de ninguém. Ela se espalha, se infiltra, dissolve lentamente os pilares sobre os quais este mundo tenta se equilibrar. Vocês verão os sinais, sentirão a ausência de Arcânia, como se fosse uma amputação lenta. E quando clamarem por socorro, será minha voz que responderá. Não com promessas, com destino. Guardem bem esse dia, pois hoje eu me tornei o que Arcânia nunca teve coragem de ser. Absoluto. E antes que este julgamento se encerre, deixo claro, a ordem que virá não tolera desvios. Aqueles que interpretam demais, que hesitam, que questionam o inevitável, serão os primeiros a cair. Mia Hawks será o sacrifício inaugural, a primeira ruptura. E não por ódio, mas porque alguém precisa fazer o trabalho sujo que a Arcânia se recusa a assumir. Ué? Que isso, gente? Olhem bem pra mim, todos vocês, criaturas simples. Ajoelhem-se se quiserem. Esse é tipo mas vilão, saibam tá ligado? que não há mais altar ao qual se deva reverência, pois aquilo que vos julga está morrendo e eu sou o que vem depois. Enquanto Arcânia se perde em dúvidas e enigmas, eu levanto uma nova fundação. Uma força que não precisa ser sentida, apenas obedecida. Ela não será caprichosa, nem sussurrará em línguas obscuras. Ela será a essência de tudo. Essa é a verdade que nenhum de vocês ousa encarar. Estão tão preocupados em agradar uma entidade que já não age, que esqueceram o que é fazer. Arcânia paralisa, eu movimento. Arcânia julga, eu executo. Enquanto vocês imploram por significado, eu atribuo significado. E vocês não precisam me aceitar, apenas terão de sobreviver ao que eu criei. A essência de tudo não precisa da permissão de ninguém. Ela se espalha, se infiltra, dissolve lentamente os pilares sobre os quais este Ele é tipo mundo vilão, mano. tenta se Tá, equilibrar. parado. Vocês verão os sinais, sentirão a ausência de Arcânia, como se fosse uma amputação lenta. E quando clamarem por socorro, será minha voz que responderá. Não com promessas, com destino. Guardem bem esse dia, pois hoje eu me tornei o que Arcânia nunca teve coragem de ser. Absoluto. E antes que este julgamento se encerre, deixo claro, a ordem que virá não tolera desvios. Aqueles que interpretam demais, que hesitam, que questionam o inevitável. Tá maluco? Esse serão maluco é virado no os girar, primeiros a mano. cair. Mia Hawks será o sacrifício inaugural, a primeira ruptura. E não por ódio, mas porque alguém precisa fazer o trabalho sujo que a Arcânia se recusa a assumir. Caralho, matou. Ô, louco, mano. Se bem que a Mia Hawks também não sou muito fanático por ela, não, então foda-se também. Mas
Caralho, morreu, porra! Sua filha da puta! Tô zoando. Olhem bem pra mim. Ai! Todos vocês, criaturas simples. Joga fogo nele, Bu! Ajoelhem-se se quiserem, mas saibam que não há mais altar ao qual se deva reverência. Pois aquilo que vos julga está morrendo e eu sou o que vem depois. Teu cu, filho da Arcânia puta! se perde em dúvidas e enigmas. Eu levanto uma nova fundação. Uma força que não precisa ser sentida, apenas obedecida. Ela não será caprichosa, nem sussurrará em línguas obscuras. Ela será a essência de tudo. Essa é a verdade que nenhum de vocês ousa encarar. Estão tão preocupados em agradar uma entidade que já não age, que esqueceram o que é fazer. Arcânia paralisa, eu movimento. Arcânia julga, eu executo. Enquanto vocês imploram por significado, eu atribuo significado. E vocês não precisam me aceitar, apenas terão de sobreviver ao que eu criei. A essência de tudo não precisa da permissão de ninguém. Ela se espalha, se infiltra, dissolve lentamente os pilares sobre os quais este mundo tenta se equilibrar. Vocês verão os sinais, sentirão a ausência de Arcânia, como se fosse uma amputação lenta. E quando clamarem por socorro, será minha voz que responderá. Não com promessas, com destino. Guardem bem esse dia, pois hoje eu me tornei o que Arcânia nunca teve coragem de ser. Absoluto. E antes que este julgamento se encerre, deixo claro, a ordem que virá não tolera desvios. Aqueles que interpretam demais, que hesitam, que questionam o inevitável, serão os primeiros. Ele quer encher nossa cabeça de ladainha! Será o Cala a boca! sacrifício inaugural, a primeira ruptura. E não por ódio, mas porque alguém precisa fazer o trabalho sujo que a Arcânia se recusa a assumir. Vai matar a Bia Hawks. Não, tadinha. Não, tadinha da nossa Bia Hawks. Não. Olhem bem pra mim, todos vocês, criaturas simples. Ajoelhem-se se quiserem, mas saibam que não há mais altar ao qual se deva reverência. Pois aquilo que vos julga está morrendo e eu sou o que vem depois. Enquanto Arcânia se perde em dúvidas e enigmas, eu levanto uma nova fundação. Uma força que não precisa ser sentida, apenas obedecida. Ela não será caprichosa, nem sussurrará em línguas obscuras. Ela será a essência de tudo. Essa é a verdade que nenhum de vocês ousa encarar. Estão tão preocupados em agradar uma entidade que já não age, que esqueceram o que é fazer. Arcânia paralisa, eu movimento. Arcânia julga, eu executo. Enquanto vocês imploram por significado, eu atribuo significado. E vocês não precisam me aceitar, apenas terão de sobreviver ao que eu criei. A essência de tudo não precisa da permissão de ninguém. Ela se espalha, se infiltra, dissolve lentamente os pilares sobre os quais este mundo tenta se equilibrar. Vocês verão os sinais, sentirão a ausência de Arcânia, como se fosse uma amputação lenta. E quando clamarem por socorro, será minha voz que responderá. Não com promessas, com destino. Guardem bem esse dia, pois hoje eu me tornei o que Arcânia nunca teve coragem de ser. Absoluto. E antes que este julgamento se encerre, deixo claro, a ordem que virá não tolera desvios. Aqueles que interpretam demais, que hesitam, que questionam o inevitável, serão os primeiros a cair. Bia Hawks será o sacrifício inaugural, a primeira ruptura. E não por ódio, mas porque alguém precisa fazer o trabalho sujo que a Arcânia se recusa a assumir. Nossa, ele vai matar, velho.
Esse foi difícil, gente.